Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 9 do Aprender e Estudar em Casa, que já está mesmo na reta final e a prova de recurso já está a caminhar a passos largos. Convosco novamente o professor de Comunicação e Expressão, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, os quais estão aqui no meu lado esquerdo do peito. Por isso, não se esqueçam de continuar em casa e de cumprir com as regras de prevenção enquanto aguardamos que essa situação da pandemia que se vive ainda no país e no mundo volte à normalidade. Por isso, pegue já a sua caneta, caderno ou bloco de notas para dar-vos disso mais uma aula de revisão. E já sabe, eu continuo a contar contigo porque a prova de recurso já vem aí. Você deve aproveitar no máximo para conseguir bom resultado na mesma. Espero que vocês tenham feito o TPC e para que possam dar aquele habitual contributo nas nossas aulas. Então, aula de hoje nós vamos falar sobre atos e locutórios diretivos, depois falaremos sobre discurso direto e indireto na mesma perspectiva e também o discurso indireto livre. Depois disso, nós vamos ainda rever o texto da crónica de um paciente com Covid-19, que é um texto que você já está bastante familiarizado. Nessa aula, nós vamos falar em primeira mão de breves aspectos da aula anterior, seguido da resolução do trabalho de casa. Depois nós faremos o desenvolvimento da aula, falando concretamente do discurso direto e indireto e também discurso indireto livre. Depois nós resolveremos um exercício para perceber se vocês conseguiram compreender o que é um discurso direto, o que é um discurso indireto e também um discurso indireto livre. De seguida, nós vamos fazer a habitual orientação do TPC para finalizar com a síntese da aula. Nós hoje vamos rapidamente à questão da tarefa que ficou para esta aula e porque vocês já as conhecem bem, portanto, todas as tarefas que haviam, nós vamos apenas ir diretamente, portanto, à apresentação das respostas. Assim, temos para o número 1, pergunta, portanto, número 1, a resposta então seria: o texto acabado de ler é uma crónica. Penso que está a coincidir com o resultado que você conseguiu, já que você já domina esta matéria. Então temos, porque se trata de uma narrativa curta, com tempo, espaço e personagens reduzidos. Fala ainda de um assunto corriqueiro, com foco na primeira pessoa e também, por vezes, recorre-se a figuras de estilos. Em relação à pergunta número 2, que espero esteja coincidindo com a sua resposta, nós temos a intenção do cronista em relação ao assunto do texto é chamar a nossa atenção para a problemática da pandemia da Covid-19, mediante informações e opiniões acompanhadas de algumas considerações e advertências que devem ser refletidas. Em relação à pergunta 3, também a resposta era tão simples quanto aquela que você conseguiu. Enunciados diretivos na forma de solicitações, não se deixe vencer pelo medo. Mas ainda temos mais que se enquadram dentro de enunciados diretivos na forma de solicitações. Faça a sua parte, por exemplo. Deus fará a dele. E ainda temos, procure gastar maior parte do tempo no isolamento. E, finalmente, cuide de si e dos outros. Então, repara como é que funciona essa questão de enunciados diretivos na forma de solicitações. Nós temos pergunta 4, a resposta é:
Trata-se, portanto, os enunciados interrogativos presentes no texto e a sua classificação, nós podemos concluir que a resposta seria a linha A. E se o céu desabasse todo sobre nós? É uma pergunta. Então, por isso, trata-se de uma interrogativa direta e, neste caso, afirmativa, mas também é uma interrogativa de retórica ou global e ainda total. Global é a mesma coisa que total. Por quê? Porque incide sobre toda a preposição, ou, se quiserem, proposição, para diferenciar da outra parte gramatical. Nós temos a linha B, onde está a chuva? Trata-se, portanto, claramente de uma interrogativa direta, com advérbios interrogativos, afirmativos, retórica e parcial. A resposta, portanto, versa apenas num grupo de palavras do enunciado original. Esta parte precisa ser repetida para você não se esquecer e nem se abaralhar. Veja, a linha B, então, onde está a chuva? É uma pergunta, por isso é uma interrogativa direta, mas também tem um advérbio interrogativo. Depois, é afirmativa, porque aqui não há uma negação, é uma afirmação, e também é uma interrogativa de retórica e também parcial. Parcial é quando só parte da interrogativa é que nós levamos em consideração. Temos aqui então a resposta versa apenas num grupo de palavras do enunciado original. Não se esqueça desse aspecto nas interrogativas parciais. Linha C, diga-me lá se não tenho razões de sobra para contestar. Ora, esta interrogativa é indireta e negativa. Negativa porque, vejam lá, está aquela negação. Não, digam-me lá se não. Então, indireta e também é negativa, pois não usa o ponto de interrogação na pergunta que é dirigida. Daí, portanto, indireta esta pergunta. Nós vamos, então, neste momento, passar para os discursos direto e indireto e discurso indireto livre. Você já sabe que para dar a conhecer ao leitor os pensamentos e as falas das personagens, o narrador é obrigado a recorrer a estes tipos de discursos para tornar o seu discurso, portanto, mais completo possível. Então, vamos falar concretamente do discurso direto. O que é um discurso direto? Ora, discurso direto é sempre que o narrador reproduz os pensamentos ou falas, tal e qual foram pensadas ou ditas, utiliza as palavras exatas das personagens. Portanto, ele ali não é criativo, não pode imaginar muito. Ele tem que dizer exatamente o que a personagem diz. Então, veja o exemplo. Quer comprar alguma coisa? Quem é que disse isso? Exatamente. Disse a Maria, estendendo a mão. Depois, nós temos que, nos discursos diretos, temos verbos utilizados nesses discursos tipo verbos declarativos. E eu aqui apresento alguns exemplos. Dizer, afirmar, perguntar, pedir, acrescentar, responder e também concluir. E reparem, são utilizados para dar maior realismo à veracidade, aliás, à narração. E também reparem, sempre são antecedidos pelo travessão, dois pontos e parágrafos. E ainda temos, claro, muito mais situações. Temos aqui discurso indireto, é, portanto, o narrador quem diz aquilo que as personagens pensam ou dizem. Não utiliza as palavras das personagens tal e qual foram pensadas ou ditas. Exemplo. Jurei-lhe que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer. Ora, verbos utilizados nesses discursos são declarativos, isto porque seguidos da conjunção tipo que e se. Portanto, não se esqueçam, verbos utilizados nesses tipos de discursos são sempre declarativos.
Temos também discurso indireto livre, que é uma modalidade de técnica narrativa resultante da mistura dos discursos direto e indireto, sendo um processo de grande efeito estilístico. Se não, vejamos. O exemplo está aqui. A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Hoje trago-vos um quadro síntese do discurso direto e indireto, discurso indireto livre, que vos possa ser uma ferramenta importantíssima durante essa fase de preparação para a vossa prova de recurso. E eu vou explicar em minúcia, em pormenor, para que aqueles que nos estejam a escutar através do rádio possam ter também a oportunidade de acompanhar. Então, temos aqui este quadro síntese de discurso direto e indireto, em que, em termos de pontuação, sempre que nós temos no discurso direto 2 pontos, travessão, aspas ou ponto de interrogação ou ainda ponto de exclamação, isto aqui para discurso contrário, que é o discurso indireto, fica apenas um ponto final, mais nada. Em relação a verbos introdutórios, tipo contar, dizer, pedir, perguntar, querer saber, responder, dentro do discurso direto, passa para o discurso contrário com o mesmo sentido. Portanto, os verbos mantêm-se apenas com a introdução de que, se ou para. Em relação a tempos e modos verbais, quando você tem no discurso direto o presente do indicativo, passa para discurso indireto como imperfeito do indicativo. Quando no discurso direto você tem pretérito perfeito simples do indicativo, passa para o discurso contrário como pretérito mais que perfeito. Quando você tem no discurso direto o futuro imperfeito do indicativo, passa para discurso indireto como composto do conjuntivo. Quando no discurso direto você tem presente do conjuntivo, passa para o discurso contrário no condicional presente. Quando no discurso direto você tem imperfeito do conjuntivo, mantém-se, passa para o discurso contrário como imperfeito do conjuntivo. Você tem futuro do conjuntivo, aí já muda um pouquinho, passa para o discurso contrário como imperfeito do conjuntivo. Ou seja, aqui você tem o imperativo no discurso direto, já para o discurso indireto, em vez de imperativo também, passa para imperfeito do conjuntivo ou infinitivo, ou infinito, se quiserem. Portanto, em relação a pessoas e possessivos, quando se trata da primeira e da segunda pessoa, tudo vai para a terceira. Por exemplo, se aqui você diz minha, já passa para a terceira, seria sua. Se você disser aqui segunda pessoa tua, aqui já passa para a terceira pessoa como sua, e etc, etc. São exemplos que não aparecem no quadro, mas vocês podem ouvir e registrar mentalmente. Temos casos também de alguns demonstrativos, pronomes demonstrativos, quando aparece este, esse, isto ou isso, passa, portanto, do discurso direto para o indireto como aquele, aquilo. Nós temos expressões de lugar tipo aqui, cá, neste lugar, e eu vou um por um para que vocês possam ver a diferença. Então, quando no discurso direto você tem aqui, passa para o discurso direto como ali. Quando você tem cá no discurso direto, já no discurso indireto é lá. Portanto, não se esqueça, cá, lá. No discurso direto você tem neste lugar, então para o discurso indireto é naquele lugar. Nós temos então expressões do tempo. No discurso direto, ontem passa para o discurso indireto como no dia anterior. Hoje passa para o discurso indireto nesse dia ou naquele dia. Amanhã passa para o discurso indireto no dia seguinte. Agora vai para o discurso indireto como aquele momento.
E depois nós temos, finalmente, na primeira semana, passa para o discurso indireto na semana seguinte. E assim, nós acabamos de ver e analisar os atos ilocutórios diretivos e já vimos a sua relação direta com os discursos que nós acabamos de analisar, nomeadamente discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Espero que você tenha aproveitado no máximo esta aula. Como vocês podem ver, temos ali um texto atrás que já vos é bastante familiar, por isso vamos diretamente às perguntas que preparamos. Temos então a pergunta 1. Identifique o tipo de discurso presente no enunciado que se segue e justifique e veja o enunciado. Acho que estamos precisando de um novo dilúvio. É Deus quem resolve os problemas da seca. Não se deixe vencer pelo medo. Faça a sua parte, Deus fará a dele. Ora, você primeiro vai identificar que tipo de discurso nós temos ali no quadro. Portanto, ao identificar, depois de identificar, é que passará então a pergunta 2. Neste caso, você vai transformar o discurso que está presente no quadro para o seu discurso contrário. Ok? Portanto, se achar que é indireto, você passa para direto. Se achar que é direto, você passa para indireto. Já que não temos muito tempo, nós vamos analisar e resolver as respostas em conjunto. Temos então, para 1, a resposta é: o discurso é direto. Por quê? Discurso é direto porque é a própria personagem a reproduzir o seu pensamento. Temos então verbos determinantes e pronomes na primeira pessoa. Portanto, o discurso é claramente direto. Em relação à pergunta número 2, portanto, no discurso indireto, seria: o cronista disse que achava que estavam precisando de um dilúvio, questionou se era Deus quem estava, ou seja, quem resolvia os problemas da seca. Pediu que cada um fizesse a sua parte e não se deixasse vencer pelo medo, enquanto Deus faria a parte dele. Portanto, como podem ver, chega assim o fim da resolução da nossa tarefa. Eu espero que você tenha aproveitado muito bem nessa aula. Em relação ao TPC, eu gostaria que vocês apenas revessem os pronomes e as regras da pronominalização, que serão temas para análise e discussão da próxima aula. E assim termina a nossa aula número 9. Mais uma aula em que a sua atenção, participação e interação estiveram no centro das atenções. Espero que você continue com esse mesmo dinamismo. Agora só me resta despedir. Até a nossa próxima aula. Até lá, cuide-se!